Vamos falar sobre a menina que matou os pais e o menino que matou Vamos. os... o menino que matou O os menino pais. que matou os meus pais. Os meus pais. E o menino... Tem 3 menina títulos de filme. Que matou os pais, Vamos com o menino que matou meus pais E a confissão, que é o desvendar do caso. né? Isso. Exato. Como que surgiu esse convite? Como é que você se preparou para esse papel? Como surgiu o teste, na verdade, né? Então, eu tinha feito Malhação e Segunda Chamada. Segunda Chamada já foi um lugar artisticamente bem interessante pra mim, porque era uma história sobre o ensino noturno, gravada aqui em São Paulo, fiquei 4 meses, e me proporcionou um lugar de drama que eu acho que eu não tive de profundidade na Malhação, que é uma coisa muito mais jovem, né? Outro registro. Um ensino mais diurno, né? Exato. Caraca, olha a diferença. Verdade. Então. E aí, quando eu tava fazendo a Segunda Chamada, veio o convite pro teste do filme enfim, da Suzane, né? E eu, óbvio, fui estudar pra ver como é que era o projeto, mas fiquei com, sabe, esse desejo de fazer uma coisa que é muito diferente do roteiro que se vê no Brasil. Tipo, não tem muitas coisas assim, tão densas assim. Novela não vai abordar esse lugar. Série ainda não era uma coisa muito forte no Brasil na época. Sim. Então, Linha direta? Já passou o caso. aí eu preciso fazer na vida real, o que eu não quero. E aí, assim, como é que eu posso trabalhar com isso? Eu peguei, estudei o roteiro e mergulhei no caso. A gente teve um workshop depois que eu passei no teste com a Ilana Casoy, que é uma das autoras, que ela é criminóloga, ela teve presente na Reconstituição, teve presente no tribunal 3 anos depois. Então ela era uma pessoa ali de perto do caso que poderia dar os fatos e não o sensacionalismo que eu descobri que a mídia também tem muita coisa, né? Porque é um caso que gera atenção até hoje. Então, assim, ouvimos os áudios de depoimentos, vimos Reconstituição, estudamos pelo livro da Ilana, não tivemos contato com nenhum dos envolvidos porque isso também não era interessante nesse sentido da imparcialidade e acho que até eticamente não é legal. Sim. E, enfim, e aí, debulhei nesse caso aí, cara. Eu e o Alan Souza Lima moramos juntos, assim, pra pegar a intimidade de irmão mesmo, se que conhecer. legal. A gente ficou numa casinha ali, os dois, e foi muito maneiro, cara. Foi um processo muito intenso mesmo. Te falei, a cabeça vibrou num outro lugar, mas ao mesmo tempo o meu foco era isso durante meses. Foram uns 3, 4 meses aí, vivendo essa história. Como que você entendeu a personalidade do seu personagem? Quais foram, assim, algumas palavras-chave da personalidade dele que você pegou de característica? Você que imita pessoas, talvez entenda um pouco disso. Sabe quando características te chamam a atenção? Sim. Elas estão ali Que para todo despontam, mundo, assim, mas em você te chama a atenção de algumas coisas. Então, assim, eu estudava os depoimentos e todo mundo falava do Daniel ser um cara tímido, retraído. Todo mundo falava que a relação dos dois era uma coisa muito simbiótica, de estar o tempo inteiro abraçados, o tempo inteiro, sabe, colado. Então eu falei, beleza, isso aqui tem uma personalidade X. E quando eu fui ver a imagem da reconstituição, teve um momento em que o Daniel tropeçou, ele foi fazer a menção de como ele tinha entrado pela janela, e aí ele tropeça a janela e cai. E aí a primeira coisa que ele se preocupa quando ele levanta não é nem pedir desculpa, ver se ele fez uma coisa, é tipo pegar a janela e limpar a sujeira que ele tinha feito. E não era uma casa de verdade, era só uma reconstituição. Foi a primeira coisa que ele fez, ele levantar, limpou assim a janela e voltou. O detalhe, né? Aí eu falei, cara, ele é muito metódico, tipo, ele é muito detalhista. É quase um educado porque ele quer fazer, é perfeccionista, sabe? Então aquilo ali meio que me levou, é uma suposição, isso não tinha na história. Mas eu construí a partir de uma observação e comecei a desenvolver o personagem daí. E aí vem postura física, as coisas assim, sabe, da timidez que te leva num registro mais contido. Enfim, são esses detalhes que você vai pegando e vai construindo, porque é um personagem que existe, né? Então eu também não podia inventar uma persona qualquer. Sim. Eu fui nas características que eu fui observando. Sim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu assisti os dois, né, quando saiu. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi na cena do carro, que eles estão indo, acho que pra praia, foi na semana que eles vão viajar e tal, e em cada um tá contando a versão, né, a versão A perspectiva. dela. E aí, não só pela fala ou pelo que diz que um fez e o outro fez, não, foi ela que me ofereceu droga, não foi ele que me ofereceu droga, não foi ela que... Mas tem um detalhe muito sutil que é, na cena que é a versão dela, ela tá de cinto, ele não. Na que é a versão dele, ele tá de cinto, ela não. Tipo assim, eu sou o responsável. E eu achei muito assim, falei, cara, que sutil, sensacional. né? Isso é muito legal, porque era por isso que indicavam muito de ver os dois na sequência, né? Ver um logo depois o outro, porque você percebia as diferenças.
E a gente brincou muito com essas cenas espelho. A gente gravava uma e logo em seguida gravava a segunda. O que parece ser muito difícil, pra gente virou um guia também. Porque se eu faço uma coisa nessa cena, agora eu vou pro oposto. Exato. Agora eu vou pro outro lado. Então a gente se guiava muito por isso. E aí a gente, obviamente, gravando várias vezes, já entendeu essas brincadeiras de responsabilidade, como um jogava a responsabilidade pro outro, né? Então o Cinto foi uma dessas, por exemplo. A gente falou com o Matheus Solano e ele falou que quando ele fez Gêmeos, muitas vezes ele não sabia, tipo assim, o que esse aqui faria, mas ele sabia o que o outro não faria. Então, com base no que o outro não faria, ele sabia o que esse aqui faria. É esse o raciocínio. Eu pensei a mesma coisa do Matheus Solano. Então, tipo assim, de repente você... Não sei exatamente o que ele faria nessa cena, mas eu sei o que ele não faria sendo na versão dela. E, cara, e vai evoluindo essa lógica, porque quando eles estão no carro indo pro crime, eu também pensei da seguinte forma. Aqui ele já topou a ideia. Então, aquele extremo de, entre aspas, bondade, porque nem sei se era ou não, mas ele contava no registro dele como se fosse, né? Aqui já não tem. Porque ele precisa estar querendo fazer isso. Então, na cena do carro, eu até sou mais foda-se. Cara, eu tô muito tempo na Globo, não posso falar agora. Fica à vontade. Fica à vontade. Ele fica muito tempo meio foda-se, assim, no carro tá indo matar, como se nada tivesse acontecendo. Na versão que ele é escroto. E na versão que ele tá ali fazendo pra assim, salvar a namorada, foi onde eu tava querendo de verdade. Onde eu tava até mais malvado. Era como se, tipo, fizesse a troca, sabe? No final do ciclo, assim. E isso, pô, é um trabalho de você estar muito tempo com o personagem. Você já tá à vontade e as criações vão conspirando. Faz todo sentido, na verdade. Porque pro cara que já é mal, ele tá indo fazer uma maldade, ele não tá abalado. Ele tá normal. Pro cara que normalmente não é mal, tá indo fazer uma maldade, ele tem que estar nessa fúria. Ele tá nesse hiperfoco, né? Ele tem que estar... Até porque se ele pensar em outra coisa, ele desiste. Ele tem que estar consternado, ele tem que estar assim, não, tô indo fazer... E aí, enfim, tem coisas que eram depoimento, tem coisa que era suposição. E eu ouvi do Edu, que é o auxiliar da Ilana, no dia que a gente foi gravar os depoimentos, que foi montado num estúdio, num tribunal e tal, e a gente tinha que falar cada vírgula igual do depoimento, porque isso é até uma questão jurídica, senão a gente estaria mudando os fatos, né? E o Edu falou, cara, é muito louco, porque eu estive lá há 20 anos atrás, na época, hoje eu acho que tem 22, e parecia que eu tava revivendo a situação de novo. Era como se eu estivesse diante do negócio. É muito louco mesmo. Como, é isso, as coisas, o corpo, a cabeça vai vibrando em algum momento e você se conecta de uma maneira que você não precisa ter feito isso na vida real para entender o que tá acontecendo ali naquele momento. Como foi a sua troca com a Carla Dias? E como foi fazer a cena do crime em questão? Cara, foi muito maneiro. A Carla eu conheci, ela fez uma participação na minha Malhação, então a gente já se conhecia. Quando foi rolar o teste, a gente, olha, vamos fazer junto e tal. E depois a preparação foi toda voltada para a construção de intimidade. O que eu achei muito inteligente da parte da Larissa Bracher, que foi a preparadora, ela também é atriz. Porque ela poderia fazer uma preparação... Eu nunca fiz com a Fátima Toledo, inclusive queria. Mas voltado na brutalidade, por exemplo. Uma coisa meio Tropa de Elite, de tipo assim, do cru, do tapa na cara, da coisa da entrega por esse lado. Só que ela pensou em que, pô, essas pessoas têm um mês para construir uma intimidade de alguém que se conhece e tem a cumplicidade de matar alguém. Isso é muito intenso, isso talvez seja muito mais difícil do que o tapa na cara, por exemplo, a entrega. Então a nossa preparação foi voltada para criar intimidade. Então eu, ela e o Alan ficamos muito tempo fazendo exercícios de conexão para poder... É uma mistura de perder a timidez e ganhar confiança no outro. Sim. Um olhar no olho durante muito tempo, desconfortavelmente durante muito tempo, já te dá um lugar de confiança assim que é muito diferente do registro de vida, né? Porque eu tô aqui conversando com vocês, eu posso estar olhando para milhões de lugares. Ficar preso no olho de alguém é um lugar de muita intimidade. E eu acho que foi por aí que a gente conseguiu construir nossa relação. A gente teve muita intimidade, tanto que 3 anos depois, quando a gente foi gravar o terceiro filme, eu fiquei muito inseguro, tipo, pô, será que vai rolar ainda? Porque tanta coisa aconteceu, pandemia aconteceu, sabe? Pô, a gente Foram 3 anos depois? 3 anos depois. Muita gente acha que foi logo em seguida, eu já estava gravado. Eu achava também. Não. Inclusive, pô, foi difícil retomar, né? Porque eu tava mais novo, rolou uma pandemia e alguns hambúrgueres durante esse tempo. Então, assim, eu tive que voltar ao aspecto físico da época do filme. E quando a gente foi fazer a primeira preparação, caraca, tá aí ainda, né? Que loucura. E aí foi. E aí aconteceu. Tipo uma memória muscular, assim, total, né? Total memória muscular.